Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos para mais um vídeo, vamos aprender, vamos prosperar. E hoje eu vou falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, algo que talvez você não ouve falar nas igrejas, não ouve falar em cima dos púlpitos, enfim, não foi pregado, mas é algo que está no meu coração. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está pedindo para compartilhar com vocês. Vamos lá, Deus ele é Espírito, correto? Deus é Espírito. Ninguém consegue ver Deus e Deus não se materializa, entende? Deus ele não se materializa, né? Quando uma pessoa pensa em Deus, quando uma pessoa ora para Deus, tem um desejo de que a palavra de Deus se cumpra na vida dele, Deus ele não se materializa, ele não vem em forma de anjo, ele não traz aquilo que você está querendo automaticamente. Não, você não consegue ver Deus, você não consegue tocar Deus, entende? É uma outra dimensão, é a dimensão espiritual. Existe essa dimensão, a real, a realidade, e existe a dimensão espiritual, entende? O que muita gente não sabe, não tem ciência, consciência e nem entende, é que o mundo espiritual ele é mais real do que esse. O mundo que você não vê é mais real do que você está vendo, porque tudo que você está vendo um dia vai acabar, mas aquilo que você não vê já existia e sempre existirá, entende? Por exemplo, o espírito que há dentro de você. Está escrito na palavra de Deus que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, entende? O corpo é explicado como que ele foi formado, está em Gênesis, né? Foi formado do pó da terra, do barro. Se você fazer uma pesquisa, as mesmas propriedades que existem no barro, existem no nosso corpo. Então, até a ciência prova isso. Mas a pessoa precisa crer. Por quê? Porque ela não estava lá para ver. Ela não estava lá na criação do homem. Ela não estava lá quando Deus formou o homem. Então, é necessário que a pessoa possa crer nisso, acreditar nisso, entende? Para que isso seja uma verdade na vida dela. E não tem como a sua carne acreditar, não tem como a minha carne acreditar, não tem como o homem natural, a carne da pessoa acreditar em algo assim, porque é absurdo, entende? É absurdo isso. Não tem como. Entende? É por isso que você tem que olhar, atentar para o seu espírito. Para o seu espírito. E o que é espírito? Espírito é energia. Espírito nada mais é do que uma energia. Entende? Uma bateria. Emprestada por Deus. O espírito que está em você não é seu, é emprestado, ele veio de Deus. O que te faz estar vivo e fazendo todas as tuas células cerebrais, o teu coração pulsar o sangue, o seu corpo funcionar, é essa bateria, é essa energia, é essa centelha que veio junto com a sua alma, veio junto com a sua essência, veio junto com você. Então o corpo foi formado do barro, entende? Foi formado do barro. É como que se uma pessoa pega e cria um boneco, entende? Ela criou, mas ele tem vida ali? Não. Ele se mexe? Não. Não. A pessoa precisa colocar o quê naquele corpo, naquele boneco, para ele funcionar, para ele ter uma inteligência artificial, naquele robô, né? Vamos falar de tecnologia.
um robô, um androide. O ser humano criou um androide. O androide não é formado do barro. O androide, ele é formado com as propriedades que existem na Terra. Vamos lá, minério, ferro, por aí vai, ouro e por aí vai. Formou plástico, né? Formou um androide. O androide, ele tem vida, vamos dizer assim, tem vida nele? Não. Ele se mexe? Não. Ele fala? Não. Mas está tudo nele lá. A inteligência artificial está lá, o programa está lá, tudo está lá nele. O que falta? Energia, bateria, para que tudo venha funcionar e ele venha estar de pé. Entende? Sendo que um robô, ele pode ser programado para fazer o desejo do seu Criador. Deus, ele não nos programou e nem não nos programou como um robô para buscá-lo, para servi-lo, entende? Porque senão nós não seríamos a imagem e a semelhança dele, como está escrito. Está escrito que Deus nos criou, me criou, criou você, a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança dele. E a imagem e a semelhança de Deus que nós temos não é física, não é física, ela é espiritual. E qual é essa imagem? Você tem o poder de escolher o que você quiser fazer da sua vida. O que você quiser. Se você tem uma consciência, né, você tem o poder de escolher o que você quiser fazer. Por mais que as pessoas tentam te impedir, por mais que as pessoas tentam te aconselhar, por mais que as pessoas tentam te prender, por mais que as pessoas e até o próprio Deus venha tentar te aconselhar com a palavra, com os profetas, você decide. Você decide. Esse é o poder. Você é todo poderoso. Você tem o poder de decidir, de escolher, de ir, de ficar, de crer, de duvidar, de vencer ou de perder, porque o vencedor não é aquele que perde uma batalha, mas é aquele que desiste de continuar. Então você tem o poder de escolher o que você quiser fazer da sua vida, pois Deus deu a vida a você. Deus fez você a imagem e a semelhança dele. E ele não te programou para buscá-lo, ele simplesmente te orientou e te colocou um espírito para que você viesse ter vida, e a promessa dele é uma vida com abundância, né? Ter uma vida e buscá-lo de livre, espontânea vontade, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a sua força, como está escrito na palavra. Mas não tem como uma pessoa buscar a Deus, encontrar a Deus, entender a Deus, viver a palavra, as promessas de Deus, se ela estiver na carne. Somente se ela atentar para o espírito dela. O espírito dela. Dentro de você tem um espírito que é um comunicador, que é uma transmissão, que é uma ligação entre o mundo natural e o espiritual, entre você e Deus, entre você e as promessas, entre você e a eternidade, entende? O seu espírito é como se fosse um walkie-talkie para ouvir e falar com Deus. E para você, vamos dizer assim, fazer o seu corpo submisso à sua vontade, à vontade da sua alma. Por quê? A sua alma é você. É aquilo que você pensa, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. A sua alma são suas decisões. Entende? Então, você não pode ser guiado pela sua carne. Você não pode ser guiado pela vontade da carne.
Entende? Nós somos 3 em 1: corpo, alma e espírito. São 2 que nos guia, que é o espírito, que é guiado por Deus. O espírito, o nosso espírito, ele é guiado por Deus através do Espírito Santo, porque espírito se comunica com o espírito. Entende? Entendeu agora? O Espírito se comunica com o Espírito. Então o Espírito Santo se comunica com aqueles que estão aqui na Terra, vivendo em espírito. Correto? Porém, existe um opositor. Existe um adversário. E as pessoas pensam que o maior adversário do ser humano é o diabo. As pessoas pensam, né? O maior adversário é o diabo, o inimigo das nossas almas. Sim, é o diabo. Ele também é espírito, mas é um espírito decaído, um espírito de trevas. Tudo que é de ruim vem dele. Entende? Tudo que você sente tá dentro de você, todos os maus sentimentos, orgulho, inveja, mágoa, ódio, prepotência, arrogância, todo sentimento inútil, degradante, destrutivo que porventura passa em você ou está dentro de você é de princípio espiritual. É um espírito que colocou dentro de você, alojou no seu coração. E a porta de entrada foi a carne. A carne. A comunicação do diabo, dos espíritos imundos, é com a carne. É com a carne. Entende? É com a matéria, é com a vontade da carne, com os desejos carnais. Então, ele entra. Ele entra e se aloja dentro da pessoa, criando uma identidade falsa, criando alguém que a pessoa não queria ser, um pensamento que ela não queria pensar, um sentimento que ela não queria sentir, uma ação que ela não queria tomar. Mas como ela é poderosa e tem o poder da decisão, ela pode escolher ser guiada pelo espírito ou ser guiada pela carne. Entende? Ela pode escolher. Então, se a pessoa ela decide ser guiada pelos desejos carnais dela e não pela vontade de Deus e nem pelo espírito que há nela mesma, e ela não luta contra essas vontades carnais, então, infelizmente, ela não vai ter sucesso e nem êxito nessa vida. Por quê? Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no fim dá cabo de morte. Por quê? É perfeito para a carne. E todo mundo que vive na carne, o fim dá cabo de morte. Entende? O pecado está relacionado à carne, não está relacionado ao espírito. O espírito não peca. Entende? O espírito não peca. Por isso que Deus disse: vivei em espírito, porque quem vive em espírito não vive no pecado. Quem vive em espírito não vive no pecado e não vive pecando. Pelo contrário, toda vez que ele peca, ele aprende a não pecar mais. Toda vez que ele peca, ele ouve a voz do Espírito Santo, se reconhece que pecou, com a humildade que vem dele, se arrepende e não peca mais naquilo. Não quer dizer que ele não vai errar de novo, não quer dizer que ele não vai pecar de novo. Por quê? Porque a vida é um aprendizado. Entende? E ele está lá sujeito à carne dele. Mas, por ele viver no Espírito, ele vai aprender até com o pecado. E vai crescer. E vai ensinar outras pessoas a também vencerem. Entende? Porque ele vive em Espírito. Então tem muita gente que está presa a maus pensamentos, maus sentimentos, a vícios, a hábitos negativos, destrutivos, que ela mesma sabe que está destruindo ela, que ela mesma sabe que está prejudicando ela. E
E ela diz que ela não consegue. Por quê? Porque ela vive na carne. Quem vive na carne sempre vai dizer que não pode, sempre vai dizer que não consegue, sempre vai dizer que não tem como, sempre vai dizer que é impossível. Por quê? Porque a sua carne, ela te sabota a todo momento. A sua carne, ela quer viver do jeito dela, porque ela pouco se importa se ela vai morrer ou não, porque ela vai morrer. A sua carne é finita. A sua carne é finita. A sua carne aí, ó, a sua matéria é finita. 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 Vai acabar. Vai acabar. Vai. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É por isso que você tem que focar no seu espírito, zelando pela sua alma. Entende? Para quê? Para que você venha dominar a sua vida. E não deixar a sua carne, nem muito menos os espíritos imundos dominarem. Você ser enganado, iludido, persuadido por um ser espiritual que talvez você não quer crer que ele existe, não quer ouvir falar dele e nem lutar contra ele, dominando a sua carne. Então, como que uma pessoa vence o mal, vence o diabo, vence os espíritos imundos? As pessoas, elas têm medo. Medo do diabo, medo da espiritualidade, medo dos espíritos imundos, medo do Exu da morte, Exu caveira, enfim, são inúmeras entidades, inúmeros espíritos que até se disfarçam de anjo de luz, que até se disfarçam como que se eles fossem bons, enganando as pessoas para elas continuarem vivendo na carne, para elas continuarem descrentes da palavra, para elas continuarem sem orar, sem meditar e ler e praticar a palavra de Deus, que é a Bíblia, sem elas cumprirem os princípios do amor. Entende? Ignorando tudo e a todos, vivendo a vida delas como elas bem querem e entendem. Entende? Então, enquanto eu vivia a minha vida do meu jeito, do meu modo, fazendo aquilo que eu achava ou cria que era certo segundo as vontades da minha carne, eu nunca tive os resultados que eu gostaria de ter. Entende? Por quê? Porque eu estava ignorando o meu espírito, escravizando a minha alma dentro do meu corpo, condenando a minha alma a um sofrimento eterno. Entende? A um sofrimento eterno. Porque o perigo de você viver na carne, né, não dando ouvido à espiritualidade, à voz de Deus, e não praticar aquilo que Jesus Cristo ele nos orientou, ensinou, aconselhou e com exemplos, não é nessa terra, é após. É quando nós morremos, é quando você morrer, eu morrer, nós morremos e haver a separação. Quando a morte vem, existe a separação. A carne, ela vai embora. A carne, ela acaba, todo mundo sabe, né? A carne vira pó. A carne, como está escrito, veio do pó, para o pó retornará. A carne, ela vai ser dissolvida. A carne acabou. A vida nessa terra acabou. Porque a carne, ela é temporária. Mas o seu espírito, ele é eterno. Porque está escrito que quando Deus formou o homem, Deus soprou na narina do homem, daquele barro, a essência dele, a vida. Quando Deus soprou, foi junto o espírito, que é a bateria, e foi junto você,
a sua alma, que é a sua consciência, suas emoções, suas decisões. Você é a imagem e a semelhança de Deus, o Todo-Poderoso aqui na Terra. Para você escolher. Ou você escolhe o caminho do bem, ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe dar ouvido à voz do seu Espírito e do Espírito Santo, ou você escolhe viver segundo a sua vontade, da sua carne, e dar ouvido conscientemente e até inconscientemente aos espíritos imundos que agem, nessa terra, enganando a humanidade, afastando elas do Criador, afastando elas de Deus. Entende? Nós temos essa escolha. A palavra de Deus, ela é pregada em todos os continentes por causa da internet. Não existe mais lugares, ou com certeza tem, porque se Jesus não voltou, a palavra de Deus ainda não foi pregada em todo o mundo. Ainda tem lugares bastante isolados aonde a palavra de Deus ainda não chegou. Por isso que tudo ainda não se cumpriu. Mas estamos perto. Jesus está voltando. E todo dia, e tudo que você crê e vê que é real no mundo natural, um dia vai acabar. E aí? Para onde vai a sua alma? Vai depender da sua espiritualidade. Vai depender se você creu, viveu e obedeceu a palavra de Deus. Vai depender de você. Não depende de ninguém. Entende? Não depende de ninguém. Porque o único que pode te salvar é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se comunica, ele se conecta com o nosso espírito, com o seu espírito. Então viva em espírito. E o que é viver em espírito? É você buscar a Deus. É você pensar na morte. Sabe como que eu comecei a me espiritualizar? Pensando na morte. Pensando na morte. Porque antes eu pensava assim: morreu, acabou. Morreu, eu vou ficar dormindo para sempre. Morreu em terra. Tô nem aí. Né? Morreu. Mas eu comecei, ninguém que morreu voltou para falar como é. Quem que morreu que voltou para falar como que foi? Tem? Ninguém, eu não conheço não. Você conhece? Não conheço não. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta e nos diz como que será a morte. Como que é a morte. Entende? A palavra de Lázaro, do rico e do Lázaro, fala muito bem como que é a morte. Né? Então, quando eu comecei a pensar na morte, eu comecei a me espiritualizar, a dar ouvido à voz do meu espírito e a buscar o Espírito Santo de Deus. Aí sim eu venci a morte. Só vence a morte aqueles que estão em espírito. Não consegue vencer a morte aqueles que vivem na carne. Entende? E vencer a morte, eu não estou falando só da morte espiritual, não. Vence a morte nessa terra. Entende? Vence a morte nessa terra. Por quê? Eu era morto na minha mentalidade. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu era morto na minha mentalidade. Eu era morto na minha saúde. Cheio de doenças. Doença incurável, cara. Cheio de problemas, cheio de dificuldade. Eu era morto na minha vida emocional, sentimental, porque nada dava certo. Entende? Nada dava certo, nenhum relacionamento dava certo. E por mais que eu quisesse que desse certo, não dava. A pessoa que eu pensava que gostava nunca estava comigo. E, enfim, é só treta, irmão. Só treta. É só desilusão. Por causa da carne. Quem é guiado pela carne é guiado pelos prazeres.
é guiado pelas emoções mundanas e carnais. Entende? Então, não tem como ele ter êxito. Então, todas as áreas da minha vida, elas eram destruídas. Desde a espiritual, que eu era perturbado, tinha medo, dúvidas, anseios, receios, não dormia direito. Quando eu pensava na morte, quando eu pensava em algo, então eu queria viver na carne, para mim não pensar na espiritualidade. Por quê? Porque eu tinha medo da minha eternidade. Eu tinha medo da onde que eu ia passar. Eu tinha medo de morrer, tinha medo de ir para o inferno, tinha medo que tudo aquilo fosse verdade. E não adiantava o meu medo, porque isso é uma realidade. A espiritualidade é uma realidade. A eternidade com Deus ou sem Deus é uma realidade. Mas eu queria fugir daquilo. Até que, ao invés de eu fugir, eu comecei a ir de encontro. Eu comecei a pensar na morte. Falou, pô, se falaram que Jesus venceu a morte, então eu quero conhecer esse Jesus aí. E eu comecei a ir. A frequentar lugares, a igreja, onde falava e fala até hoje de Jesus. Entende? Comecei a aprender, comecei a crer, comecei a me espiritualizar. Então, tudo começou a mudar na minha vida. Então, hoje, a vida que eu vivo hoje são sonhos de antigamente. Quando eu vivia na carne, eu sonhava em ter paz, sonhava em ser feliz, sonhava em casar, em ter filho, em ser um bom pai. Sonhava, eu sonhava. A única coisa que eu queria, há anos atrás, era poder dormir em paz, ser curado da minha doença, que eu tinha vitiligo, e tantas outras doenças, sabe? Que sempre tinha que ir para o hospital. Sabe? Eu queria ter paz, eu queria ter um corpo saudável, eu queria casar com uma mulher, sabe? De Deus. Eu queria casar com uma mulher de Deus, mas eu não queria ser de Deus. Olha só. Que incoerência. Porque eu olhava as mulheres da igreja que serviam a Deus e falei, caramba, legal. Poxa, mas eu não queria ser. Eu ignorava. Entende? A espiritualidade. Então eu queria ser feliz, queria ser curado, queria casar com uma mulher de Deus, queria ser pai e um bom pai. Porque eu não tive pai. O meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade, então eu não tive referência de pai. E eu tinha medo se eu ia ser um bom pai. Sabe, eu tinha aquela preocupação, aquela angústia dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu queria ser pai, eu não queria, porque eu tinha medo. Então, eram sonhos que, se eu tivesse vivendo na carne, eu poderia até casar, mas o meu casamento talvez seria um inferno, como o de muitos. Eu poderia até ter filho, mas talvez eu não seria um bom pai, ou não seria um pai presente, como muitos não foram e não são, por causa que são guiados pela carne. Mas não. Hoje, Deus realizou a maioria dos meus sonhos. Tem muitos sonhos que ainda eu estou lutando para se realizar. Mas a paz, que excede todo entendimento, essa ninguém pode tirar mais de dentro de mim. Só eu mesmo. Ninguém mais. Ninguém mais. Entende? A paz, a fé, a certeza, a espiritualidade, a comunhão, a eternidade, sabe? Eu tenho a certeza que
tudo que eu vivo nessa terra é temporário, passageiro, é como que se fosse uma planta que cresce, floresce, dá fruto, mas logo depois vai murchar. Assim é a nossa vida aqui nessa terra. Você acredite ou não. É o que está escrito e é o que acontece. Nós estamos aqui para frutificar, para abençoar ao próximo. Servir. Então, eu não ia ter isso se eu não desse ouvido à voz do meu espírito e buscasse o Espírito Santo de Deus, lendo a Bíblia, orando, praticando aquilo que está escrito na palavra. Eu não ia casar com uma mulher de Deus. Hoje eu estou há 17 anos casado com uma mulher de Deus, com uma mulher maravilhosa, aonde eu nunca saí de casa, nunca dormi no sofá, nunca discuti com ela e briguei ao ponto de ficar sem falar. Nunca, pelo contrário. A gente tem discordância, sim, mas logo a gente alinha e já estamos de acordo. Por quê? Porque está escrito que o Espírito Santo é um cordão de 3 dobras, aonde ele une e entrelaça o casal. É o Espírito Santo que traz a harmonia e a felicidade no casamento. Então tem muita gente hoje vivendo de aparência, até dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente pregando o evangelho, tem muita gente no púlpito falando de bênção familiar, mas ela não tem a bênção de Deus dentro dela e nem muito menos na casa dela. Vive de aparência. Vive de aparência. Por quê? Porque não está priorizando a espiritualidade. Não está priorizando o ser de Deus, a comunhão com Deus. Pode priorizar dons, priorizar qualquer coisa, priorizar o fazer para Deus, mas não prioriza o ser. O ser. Entende? Então, a espiritualidade, ela vai garantir a eternidade, e a espiritualidade vai garantir que você haja sua fé em espírito e em verdade, para que as promessas se cumpram. Então, o que antes era somente um sonho, somente um desejo, uma promessa, hoje é uma realidade na minha vida. Na vida espiritual, na saúde, no casamento, na criação de filho. Mas ninguém vê o sacrifício que eu faço, ninguém vê o sacrifício diário, contínuo e constante para eu estar bem nessas 4 áreas da minha vida. De um tempo para cá, eu tenho focado na vida financeira. Na vida financeira. Prosperar financeiramente. Ter recursos para eu desfrutar do que eu ainda não desfrutei, tanto para minha família, quanto para tantas outras pessoas que Deus assim me dá condição de ajudar. Então, a vida financeira ela é muito importante, porque ela vai proporcionar abundância, entende? Abundância, dignidade, vida de qualidade, entende? Em todas as áreas. A vida financeira, ela potencializa, evidencializa a sua felicidade, entende? A vida financeira não faz ninguém feliz, mas ela potencializa a felicidade de quem já é. O dinheiro e a vida financeira não faz ninguém feliz. Não faz ninguém feliz na sua essência, no ser feliz. Uma pessoa que tem dinheiro não é porque ela tem dinheiro que ela é feliz, não. O dinheiro proporciona estar feliz. Quem tem o dinheiro, quem tem recurso, dinheiro é recurso. Quem tem recursos, ele pode estar feliz.
Ele tem recursos para cuidar da saúde, então ele está feliz. Mas aquele dinheiro dele, dependendo da doença, do diagnóstico, não vai curar ele. Não vai curar ele. Ele sempre vai estar feliz por estar tardando a evolução da doença, ou por ele ter condição de curar aquela. Mas se tem um espírito maligno de doença rondando a vida dele e ele não está vivendo no espírito, logo a doença volta. Então ele fica, entende? Aí fica nesse ciclo. A mesma coisa na família. Uma pessoa que não se espiritualizou na família, que não obedece a palavra de Deus no quesito família, ela pode ter dinheiro, muito dinheiro, para ela estar tentando levar o casamento dela à frente. Deu um problema, ela viaja. Deu um problema, ela compra presente. Eu não sei o que, mas ela não sabe lidar com os problemas. Ela não sabe resolver os problemas. Ela sabe contornar. O dinheiro faz a pessoa contornar os problemas. E vai indo. E tal. E posta no Face, no Insta. Ai, que vida maravilhosa. Mas não, a chapa está esquentando, irmão. Os problemas estão aumentando porque está acumulando, porque não está resolvendo, só está contornando. Então ela fica triste e daqui a pouco eles estão felizes porque estão vivendo um momento feliz ao qual o dinheiro está proporcionando. Mas eles não são felizes. O que acontece? História bomba. Se separa, acontece algum desastre, enfim. Não sei. Por quê? Porque tem um espírito agindo ali no casamento através da carne deles, para que não dê certo. Por quê? Está escrito. Deus veio para dar vida e vida com abundância. E o diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. O que o diabo mata? Tudo. O que ele rouba? Tudo que ele pode. O que ele destrói? Tudo. Através da carne. Através da sua carne. Através da vontade da sua carne. Através da vontade da carne das pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz para perdoar. Porque a maioria das pessoas, elas fazem até consciente, mas porque elas não estão em espírito, elas não têm como se dominar. Entende? Então, a espiritualidade é essencial para que a humanidade ela venha conhecer a Deus, entender a si mesmo e aprender a respeitar, suportar e ajudar o próximo. Então, a espiritualidade é essencial. Entende? Não consegue perdoar de verdade aqueles que não vivem no espírito. Não consegue. Porque o perdão é algo divino. É algo espiritual. Não é algo carnal. Um ser humano normal, ele não consegue perdoar. Ele consegue, por um determinado período, esquecer. Porque ele se envolve com tantas outras coisas, então ele deixa aquilo ali de lado, mas logo volta. Entende? Ele não consegue perdoar. Então, perdoar não é esquecer o mal que te fizeram. Perdoar é você entender que você não pode fazer nada além de seguir em frente e fazer o bem e aprender com o mal que lhe fizeram. Olha o mal que fizeram com Jesus Cristo. Entende? Mataram, perseguiram, crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo por ele ter feito bem. E o que é que ele fez? Condenou? Não. Olha o que ele nos ensinou. Antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem aquilo que fazem. E por que Jesus pediu para Deus perdoar? Porque Jesus não tinha nada contra eles. Jesus não tinha o que perdoar. Jesus não tinha nada contra. Pelo contrário, Jesus estava morrendo por eles. Por nós. Jesus não tinha nada contra os seus maus feitores, porque eles dizem, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Estão sendo usados, manipulados, guiados pelo diabo, pelo espírito imundo.
Mas tudo tem um propósito. E qual foi o propósito? Né? A ressurreição. Então, a gente aprende que até o mal que fazem para aqueles que vivem no Espírito, isso se converte em bem. Até o mal que fazem, Deus muitas das vezes não vai impedir que o mal aconteça, mas Ele não permita que o mal se estabeleça. Entende? Não permite que o mal se estabeleça, pelo contrário. Pelo contrário. Então essa é a importância de você começar a viver no Espírito. Eu não sei como que você vai se espiritualizar. Verdade, porque hoje o que mais tem são meios. Tem internet, tem o YouTube, tem a Bíblia online no celular. O que não falta são igrejas e denominações que falam do Senhor Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo ele está aí para te guiar. Então que você venha obedecer a Ele. Venha seguir. Venha mudar seus hábitos. Venha mudar o seu comportamento. E venha se espiritualizar. Em nome de Jesus. Fechou? Para que você tenha uma vida com abundância nessa terra. Não pense que se você vai se espiritualizar, a vida vai ser mais fácil. Porque não há facilidade para aqueles que vivem no Espírito. Entende? Não pense que você se espiritualizando, aceitando Jesus Cristo, os mandamentos, que você não vai ter aflição, tribulação, porque tudo isso está escrito. Mas tenha bom ânimo. Como Jesus Cristo disse, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, a nossa missão e a nossa meta nessa terra é vencer o mundo. É vencer o mundo e viver no reino de Deus aqui. Viver no reino de Deus aqui na terra. Para que nós venhamos desfrutar do melhor. E depois disso, quando o nosso corpo se deteriorar e a nossa alma se separar, que a nossa alma vá junto com o nosso espírito e os anjos para o reino dos céus. Porque aqueles que morreram e morrerem sem Jesus, sem ouvir a voz do Espírito Santo, porque Jesus Cristo hoje é o Espírito Santo. Jesus, ele andou naquela terra e disse, eu vou, mas vou enviar o Consolador para todos. Jesus hoje, ele está para todos, através do Espírito Santo. Né? Eu vou enviar o Consolador e o Guia, para que vocês venham voltar para mim. Entende? Porque nós viemos de Deus, através de um sopro. Agora, se nós vamos voltar para Ele, aí agora é uma escolha, uma decisão. Então, tome a sua decisão de aprender a amar a Deus, aprender a amar a si mesmo e aprender a amar o próximo. Porque Deus é amor. Deus é amor. E a palavra amor não é abstrata. Não é um pensamento, nem muito menos um sentimento. A palavra amor é sacrifício em todo momento. A palavra amor é você se doar, se sacrificar. A palavra amor é você fazer por si mesmo e pelas pessoas aquilo que nem Deus, nem ninguém pode fazer. Você precisa amar para você sentir o amor de Deus. Ver o amor de Deus. Então tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. O dia que eu descobri que tudo que eu preciso estava dentro de mim e eu dependia só de mim mesmo, do meu espírito, para mim viver as promessas e a palavra de Deus, então eu comecei a fazer o que ninguém poderia, buscar. Comecei a orar, comecei a meditar na palavra, comecei a me espiritualizar, comecei até hoje. Quando eu acordei e acordo, a primeira coisa que eu faço, quando a minha consciência ela vem à tona, bom dia, Deus. Bom dia.
eis-me aqui, obrigado por mais um dia. Vamos lá. Vamos vencer a carne. Vamos vencer a mim mesmo. Vamos vencer o mundo. Bom dia. E começa o dia. Aí eu vou ouvir uma palavra, né? Eu vou fazer os meus afazeres, vou tomar café, daqui a pouco eu vou trabalhar, e lá eu vivo em espírito. Para mim fazer o bem, sem olhar a quem, e pagar o mal que me fazem com o bem, porque todo dia, muitas das vezes, alguém tenta fazer o mal, mas não tem problema. As pessoas dão o melhor que ela tem e nós damos o melhor que nós temos. Entende? Então, eu espero ter ajudado você um pouco a entender sobre espiritualidade, sobre eternidade, né? Para que você venha despertar. Tem uma palavra que me ajudou bastante e eu tenho certeza que vai te ajudar, que está escrito assim: não há... o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O que eu entendi e aprendi com isso? Eu não dependo que ninguém me ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo já me ensina, desde que eu vivo em espírito. Eu preciso que as pessoas me ensinam. Eu preciso muito que pessoas mais experientes que eu, que pessoas que já estiveram, sabe, elas venham me ensinar. Eu preciso, mas eu não dependo delas. Entende? Não dependo. Mas eu preciso delas. Preciso muito. Preciso muito de ouvir uma pregação, de ouvir alguém. Assim como você tem que reconhecer que você não depende de mim. Você não depende de ninguém. Você não depende de líder espiritual nenhum. Você não depende de nada e nem de ninguém. Você depende da palavra de Deus. Você depende do Espírito Santo. Você depende das suas escolhas. Entende? E precisa de tudo e de todos que Deus usa para mostrar o caminho que você deve andar. Show? Então seja grato. Seja grato a o que as pessoas fazem por você. Seja grato. Eu estou tirando um tempo da minha vida, de coração, para te ensinar, para que você não venha perder tempo nesse mundão. O tempo que eu perdi muito tempo para aprender e saber disso tudo que eu estou passando para você em 47 minutos. Eu perdi anos da minha... Aprendi em anos. Mas você não precisa sofrer, você não precisa passar por nada do que eu passei e vivi, mas só absorver e entender aquilo que Deus quer que você faça, viva, para que você venha viver nessa terra. Entende? Você não precisa sofrer mais para viver o melhor de Deus. Fechou? Então, forte abraço, Deus te abençoe. E a única coisa que eu vou pedir para você é que você curta, dê um joinha aí, comente, compartilhe com alguém. Por quê? Porque vai estar enviando esse vídeo para quem também tem o desejo de se espiritualizar e não sabe como. E esse canal eu vou estar falando muito sobre espiritualidade, sobre prosperidade, né? Sobre crescimento, sobre vida com Deus, porque é isso que mais importa para mim. O que mais importa para mim é o reino de Deus, é vida com Deus. Porque a espiritualidade está ligada à eternidade e o mundo espiritual é mais real do que esse. Forte abraço, tchau, tchau.